Olá, bem-vindos a mais um estudo do livro No Mundo Maior. Psicografia de Chico Xavier, editado pelo espírito André Luiz. Estamos em nosso estudo de número 12, analisando o capítulo 4, chamado Estudando o Cérebro. No último estudo, nós vimos os comentários de André Luiz e do diálogo que ele tem para se explicar a diferença do cérebro do encarnado e do desencarnado, as suas condições, as explicações científicas do Espiritismo sobre o órgão cerebral. E finalizamos o estudo tratando da situação dos espíritos que serão objeto de auxílio pela equipe de André Luiz. Nós vimos no início da obra que eles habitam regiões cavernosas no astral inferior e que André Luiz, depois de vê-los, quando estava auxiliando alguns, começará a sua atividade propriamente dita de auxílio desses irmãos que caíram no erro. Então, nós vimos a última análise feita, que esses irmãos se revoltaram, são infelizes e contraíram débitos perigosos para com a lei divina. Foi esse o nosso último raciocínio, a nossa última contribuição em relação à obra, no que tange aos débitos contraídos pelos revoltados e maus, e que agora, no plano espiritual, habitam regiões de expiação. André Luiz prossegue, então, dizendo que houve uma pequena pausa, que ele não interrompeu, porque seria inconveniente da parte dele, e Calderaro, o instrutor, que nós estamos aprendendo todas essas lições, continuou de forma solícita. Perguntas por que motivo não conserva o homem encarnado a plenitude das recordações do longuíssimo pretérito? Essa é uma pergunta que todos fazem. Estudiosos ou não do Espiritismo, sempre que se deparam com as lições de Kardec e dos bons espíritos, se perguntam por que nós esquecemos do passado quando reencarnamos. Mesmo com as explicações que o Espiritismo nos traz, nós ainda ficamos a pensar qual o motivo de esquecimento do passado. Isto é natural, diz Calderaro, em virtude da tão grande ascendência do corpo perispiritual sobre o mecanismo fisiológico. Então, Calderaro começa a explicar que o esquecimento é um fenômeno natural decorrente da influência do perispírito no corpo físico. Vamos entender o que ele quer dizer. Se a forma física evoluiu e se aperfeiçoou, o mesmo terá acontecido ao organismo perispirítico através das idades. Ele já falou isso, né? Nós já estudamos que tanto o corpo físico quanto o corpo astral, chamado perispírito, evoluem. O perispírito se depura com o tempo. O corpo físico adquire sentidos mais aguçados. A forma física fica mais bela e mais produtiva para servir de instrumento ao espírito. Então, tanto o corpo material quanto o corpo astral, chamado perispírito, evoluem. Nós mesmos, em nossa relativa condição de espiritualidade, ainda não possuímos o processo de reminiscência integral dos caminhos perlustrados. Então ele está informando que nem ele, Calderaro, e nem André Luiz, que são espíritos desencarnados, se lembram de tudo. Não tem lembrança integral das existências passadas. Se nós, aqui na Terra, estamos mergulhados, portanto, na carne, e não temos nenhuma lembrança, ou algumas pessoas têm alguma reminiscência do passado, mas muito pouco, os espíritos também não têm uma ampla memória. Eles se recordam, sim, bem mais do que nós. Porém, não é uma reminiscência integral conforme informa Calderaro. É uma reminiscência parcial. Não estamos, por enquanto, munidos de suficiente luz
para descer com proveito a todos os ângulos do abismo das origens. Olha que linguagem interessante ele usa. Nós não temos condições morais, porque ele diz luz suficiente, para enxergar todas as existências passadas, especialmente mergulhar nesse abismo das nossas origens. E isso é muito fácil de entender, isso é muito lógico, não é? Porque se lembrássemos do que fizemos nas primeiras reencarnações, certamente ficaríamos aterrorizados, porque éramos homens primitivos, recém-saídos da animalidade. Então, nem os espíritos, e digo mais, espíritos bons como Calderaro, um espírito superior, não se recorda totalmente das existências pretéritas. Tal faculdade só mais tarde a adquiriremos, quando nossa alma estiver escoimada de todo e qualquer resquício de sombra. Então, como Calderaro está explicando, somente quando atingirmos o nível de espíritos puros é que lembraremos de tudo. Espírito puro não é apenas espírito bom, não é apenas espírito superior, é um espírito que já se libertou de todas as mazelas da alma. Ele sim se recorda de tudo. Comparando, entretanto, a nossa situação com o estado menos lúcido de nossos irmãos encarnados, importa não nos esqueçamos de que os nervos, o córtex motor e os lobos frontais, que ora examinamos, constituem apenas regulares pontos de contato entre a organização perispiritual e o aparelho físico. Então, depois de dizer que somente espíritos puros alcançam essa memória ampla do passado, Calderaro explica que a situação deles, espíritos desencarnados, é diferente dos encarnados em relação ao perispírito. Ele está dizendo que espíritos mais lúcidos, como eles, têm uma situação diferente de nervos, córtex motor, cérebro, porque o contato que se faz entre o perispírito e o aparelho físico se dará por meio dessas regiões do cérebro. Indispensáveis uma e outra ao trabalho de enriquecimento e de crescimento do ser eterno. Ele está demonstrando então que o espírito lúcido tem consciência de que o seu perispírito tem por função auxiliar na evolução, no crescimento do ser eterno. Em linguagem mais simples, são respiradouros dos impulsos, experiências e noções elevadas da personalidade real que não se extingue no túmulo. Portanto, as regiões do cérebro citadas por Calderaro são expressões do espírito enquanto encarnado. O espírito se manifesta no corpo físico por intermédio desse órgão, do cérebro como um todo, do perispírito, lançando no corpo físico a sua bagagem, a sua memória. A personalidade real, portanto, que é o espírito que anima o corpo físico e possui o perispírito absorvido aí do fluido cósmico universal, é que se manifesta no corpo físico e sobrevive à morte do corpo. Não suportaria a carga de uma dupla vida, portanto. Por isso que o Espiritismo nos ensina que nós estamos mergulhados na carne, mas não deixamos de entrar em contato com o mundo espiritual quando dormimos todas as noites, desdobrando o espírito do corpo físico para visitar a região verdadeira, a pátria verdadeira, que é o plano espiritual. Em razão disto e atendendo aos deveres impostos à consciência de vigília para os serviços de cada dia, desempenham função amortecedora. Ele está explicando que, para o encarnado, os órgãos que compõem a atividade cerebral, a manifestação da personalidade real no corpo físico, enquanto o corpo está acordado, esses órgãos vão ter um desempenho de
amortecedor, uma função amortecedora. São, nas palavras de Calderaro, quebra-luzes, atuando beneficamente para que a alma encarnada trabalhe e evolva. Vejam que ele está explicando por que a gente esquece do passado. O nosso cérebro perispirítico, os órgãos responsáveis pela memória no perispírito, que vai decorrer justamente do cérebro, ele atua como um amortecedor para a gente se concentrar na atual existência. O objetivo, portanto, a função do cérebro é que o indivíduo possa ter total atenção à existência atual. Porque se ele se recordasse do passado, não teria condições de se concentrar no presente. Calderaro está demonstrando que os órgãos do perispírito responsáveis pela memória, no cérebro mesmo, eles agem como amortecedores enquanto estamos acordados no plano físico. Reencarnados, logicamente, e em vigília, acordados, despertos. Além disto, nascimento e morte na esfera carnal, para a generalidade das criaturas, são choques biológicos imprescindíveis à renovação. Então, como estamos falando, seguindo a orientação de Calderaro, o esquecimento é uma necessidade para que nós nos concentremos na vida atual, na existência atual, justamente para nos renovarmos. Nascer e morrer, para a grande maioria, são choques biológicos. Com esse choque, um dos efeitos desse choque no renascimento é justamente esse esquecimento do passado, em que as funções cerebrais vão objetivar a concentração do indivíduo para a existência atual. Ele prossegue. Em verdade, não há total esquecimento na crosta terrestre, nem restauração imediata da memória nas províncias de existência que se seguem naturais ao campo da atividade física. Então vejam, depois de explicar o porquê, explicando inclusive cientificamente, ele vai dizer que na verdade não há um esquecimento total. E nem quando desencarnamos, uma restauração completa do passado, da memória do passado. Então vejam que não é absoluto. Nem o esquecimento, nem a restauração. Não são absolutas. Todos os homens conservam tendências e faculdades. Então, apesar de esquecermos os fatos, nós trazemos tendências. Pelas tendências, a gente consegue saber em que área erramos no passado. A gente pode não perceber exatamente onde erramos, mas podemos sim ter uma ideia conforme as nossas tendências atuais. Do que gostamos de fazer, quais são as tendências para o erro, a gente consegue identificar sim a área em que nós erramos. Todos conseguem observar as tendências e faculdades para verificar tanto as quedas quanto as evoluções, quanto as aquisições da alma. Não só no lado negativo, as quedas morais, mas também pelas tendências e faculdades nós podemos perceber em que área nós tivemos conquistas, aquisições de virtudes, que quase equivalem à efetiva lembrança do passado. Não é uma memória exata, não é uma lembrança exata, porém é quase uma lembrança do passado, pelas tendências e pelas faculdades. Então a pessoa traz uma facilidade na matemática, traz uma facilidade na música, traz uma facilidade na oratória, traz uma facilidade para perdoar. Então são faculdades, são tendências, para o mal ou para o bem, que indicam o nosso passado. Ainda que esqueçamos dos fatos, trazemos tendências e faculdades que são quase que uma lembrança. E nem todos, diz ainda Calderaro, ao atravessarem o sepulcro, ou seja, ao desencarnarem, podem readquirir repentinamente o patrimônio de suas reminiscências. Ele já falou, está repetindo. Não é desencarnar e imediatamente se recordar do passado. Não é automático.
Isso é gradual e muitos não se recordam de muitas existências do passado. Quem demasiado se materialize, demorando-se em baixo padrão vibratório, no campo da matéria densa, não pode reacender de pronto a luz da memória. Então vejam que agora ele está trazendo uma informação importante. Quanto mais apegado à matéria, mais vai demorar para se recordar do passado, das vivências em outras existências. Quanto mais vinculado ao agora, à matéria densa, menor a luz da memória. O que significa dizer que quanto mais desapegado, mais rapidamente o indivíduo se recorda das vivências anteriores. Despenderá tempo a desfazer-se dos pesados envoltórios a que inadvertidamente se prendeu. Então, ainda naqueles que estão apegados à matéria, somente vai começar a lembrar do passado depois de se libertar dos envoltórios pesados a que se vinculou voluntariamente. Dentro da luta humana também é indispensável que os neurônios se façam de luvas mais ou menos espessas, a fim de que o fluxo das recordações não modere o esforço edificante da alma encarnada. Então ele volta a falar que o esquecimento do passado é uma necessidade e uma consequência da carne. O perispírito, ao transferir para o corpo físico as suas necessidades e as suas lembranças, os seus arquivos, ele deixa os neurônios como luvas espessas, que não trazem uma lembrança do passado. Ele já explicou o porquê. Para justamente o indivíduo focar no agora, focar no presente, e também porque quanto mais mergulhado na densa matéria, menor a lembrança do passado, até pela propriedade física dos neurônios. A fim de que essa lembrança não atrapalhe a edificação da alma encarnada. O objetivo, portanto, é que a lembrança do passado não nos atrapalhe. Então, por isso que a orientação da espiritualidade sempre é no sentido de não buscarmos as vivências passadas. Tem gente que faz terapia de vidas passadas por curiosidade. Isso é um perigo. Não é aconselhável. Há um motivo do esquecimento. Nós não devemos ficar provocando a memória do passado. Porque muitas vezes essa memória pode vir e nós podemos perder o foco do agora ou até mesmo surtar por conta das lembranças certamente negativas que trazemos. Portanto, se Deus criou como consequência da reencarnação, como um dos efeitos da reencarnação, o esquecimento do passado, e o Espiritismo nos traz o porquê disso de forma muito lógica e racional, já que se nos lembrássemos, não teríamos paz de consciência, não conseguiríamos focar no agora, focar na aquisição de virtudes hoje, nós compreendemos que é uma necessidade da alma, empenhada em nobres objetivos de evolução ou resgate. O indivíduo pode estar reencarnando ou para espiar, ou em missão, ou para resgatar alguém, não importa. Todos trarão um esquecimento do passado, para focar no agora. Não busquem, portanto, terapias de vidas passadas apenas por curiosidade. O indicado é somente para traumas, para poder entender a origem do trauma e superá-lo. Fora disso, não é aconselhável. Nosso passado não é luminoso, nosso passado é sombrio. Por isso estamos na Terra. Não é bom, portanto, ficar buscando as reminiscências do passado. Como diz Calderaro, isso somente atrapalha a nossa marcha evolutiva. O esquecimento tem um motivo, e o principal deles é que o esquecimento nos sirva de estímulo a focar no presente, a adquirir virtudes agora, aprimorando, portanto, nosso ministério sublime.
seja para aprimorar o indivíduo, seja para cumprir uma missão. Importa reconhecer, porém, que a nossa mente aqui age no organismo perispirítico com poderes muito mais extensos. Então ele volta a fazer a comparação entre encarnado e desencarnado. E aqui é uma informação científica da ciência espírita. Enquanto desencarnado, a mente tem maior influência sobre o perispírito. Tem poderes mais extensos. Olha só que informação interessante. A mente do espírito desencarnado é mais poderosa em relação ao perispírito, mercê da singular natureza e elasticidade da matéria, que presentemente nos define a forma. Então, como os espíritos desencarnados apresentam um perispírito maleável, plástico, a mente do desencarnado tem maior liberdade para formar esse perispírito, para se apresentar com uma aparência determinada. Nós vemos nas obras básicas, nas obras complementares, nas primeiras obras, como Nosso Lar, que o espírito tem esse poder de plasmar o perispírito para se apresentar como bem queira. Por isso, muitas vezes, o indivíduo que desencarnou idoso se apresenta mais jovem. É a plasticidade do perispírito. Isto, contudo, em nossos círculos de ação, diz Calderaro, não nos evita as manifestações grosseiras, as quedas lastimáveis, as doenças complexas. Então, mesmo desencarnados, muitos espíritos plasmam doenças no perispírito. Alteram o seu perispírito com quedas lastimáveis, com doenças complexas, porque a mente, o senhor do corpo, mesmo lá no plano espiritual, é acessível ao vício, ao relaxamento e às paixões arruinantes. Então, para quem pensa que é só desencarnar que está tudo certo, é só desencarnar que vai para um lugar bom e não vai precisar mais se esforçar, está aí a resposta. No plano espiritual, o espírito também está sujeito a vícios, preguiça, relaxamento e paixões arruinantes. Mais um alerta da obra. Não achemos que, quando libertos do corpo físico, estaremos automaticamente santificados, atingindo a angelitude. Longe disso. Temos que continuar vigiando e orando, em espírito também. Nessa altura das explicações, diz André Luiz, arrisquei uma pergunta, no intervalo espontâneo. Como interpretar de maneira simples as 3 regiões de vida cerebral a que nos referimos? Então, lá no início da explicação, Calderaro falou do córtex central, dos lobos frontais. Então, ele trouxe as regiões do cérebro e agora André Luiz insiste. Como interpretar essas 3 regiões? Calderaro, então, explica. Nervos, zona motora e lobos frontais no corpo carnal, traduzindo impulsividade, experiência e noções superiores da alma, constituem campos de fixação da mente encarnado-desencarnada. A gente já trabalhou isso nessa mesma obra, quando Calderaro trouxe os andares. Primeiro andar da subconsciência, segundo andar da consciência, terceiro andar, as noções superiores da alma. Ele explicou, então, que nós estamos saindo do primeiro andar e começando a compreender o segundo andar, ou seja, da consciência, do agora, do presente. E o subconsciente com os arquivos de todas as experiências passadas e das memórias.
E aí ele diz que a terceira região do cérebro, que seria os lobos frontais nessa didática, são as noções superiores da alma, em que somente espíritos já bons conseguem atingir, conseguem acessar. Nós estamos nos nervos e na zona motora. A demora excessiva num desses planos, com as ações que lhes são consequentes, determina a destinação do cosmo individual. Então, de novo, o livre-arbítrio, de novo, a decisão individual. Depende somente de nós permanecermos nessas regiões, acessando essas regiões do cérebro ou acessando uma região superior do cérebro. A criatura estacionária, aquela que fica parada na região dos impulsos, perde-se num labirinto de causas e efeitos. É quase um animal agindo por instinto, não é? O espírito que fica preso nos impulsos é quase que um animal agindo com instinto, perdendo-se, portanto, num labirinto de causas e efeitos, porque tudo que ele faz tem uma consequência. Ele não é mais animal. Ele tem um livre-arbítrio, ele tem uma consciência própria. Então, as suas ações trazem uma consequência, desperdiçando tempo e energia. Vejam que ele está falando de cada andar. Quem fica no primeiro andar dos impulsos perde um tempo precioso, porque se assemelha a um animal agindo por instinto. Quem se entrega de modo absoluto ao esforço maquinal, sem consulta ao passado, sem organizar as bases para o futuro, mecaniza a existência. Isso aí é a gente. Alguns de nós ainda estão no primeiro andar, né? Agindo por impulso. Mas muitos que já despertaram a espiritualidade estão no segundo andar, que é o esforço maquinal, é o esforço do dia a dia, já com uma certa consciência do amanhã. Mas, se o indivíduo fica preso nesse segundo andar, agindo maquinalmente, ou seja, comendo, bebendo, se reproduzindo, dormindo, sem fazer nada para si, para os outros, e nem se preocupando com o futuro espiritual dele, ele mecaniza sua existência. Sua existência fica automática, porque ele não acessa nem o primeiro grau, o primeiro andar, que é o subconsciente, com as memórias, nem se prepara para acessar as forças superiores da vida no terceiro andar do cérebro. Essa existência mecanizada, portanto, é sem luz edificante. O indivíduo não tem luz própria, não evolui. Mas ele ainda vai dizer, então ele falou do primeiro andar, do segundo, né? As consequências do indivíduo ficar preso em somente um dos andares, e ele ainda diz, quem se refugia exclusivamente no terceiro andar, que é no templo das noções superiores, sofrem o perigo da contemplação sem obras. Então vejam que acessar as noções superiores da vida no cérebro não é uma atribuição exclusiva dos espíritos superiores. Há aqueles que ficam só na contemplação, só quer saber da elevação espiritual e aí não trabalha, não faz por onde melhorar sua atitude com os familiares, não utiliza as informações que obteve no templo das noções superiores para adquirir virtudes. Então ele fica na contemplação sem obras, sem exercer a caridade. Vejam que focar em um andar apenas é característica de espírito atrasado. Nós precisamos dinamizar, acessar os três andares, certamente priorizando o terceiro, que é das noções superiores da vida, mas não se esquecendo do segundo andar e do primeiro também, que vai trazer o impulso para preservar a própria vida, para defender a vida de quem você ama, para autopreservar-se e autoconservar-se, para tomar as decisões conforme a intuição. Então a gente usa os três andares, precisa usar as três áreas do cérebro. Vejam que ficar no terceiro andar
O que parece ser algo elevado, superior, na verdade é uma contemplação sem obras, meditação sem trabalho, renúncia sem proveito. Ele está falando daqueles monges, por exemplo, que se excluem da sociedade para ficar na contemplação e na meditação. É importante desenvolver essa área, porém não pode ficar presa a ela. Não podemos ficar presos a ela, somente contemplando, somente meditando. Tem que ir para o agora, para o presente, que é o segundo andar, a função motora. Para que nossa mente prossiga na direção do alto, é indispensável se equilibre, valendo-se das conquistas passadas para orientar os serviços presentes e amparando-se ao mesmo tempo na esperança que flui, cristalina e bela, da fonte superior de idealismo elevado. Olha que bonita essa parte. Ele está demonstrando que o indivíduo precisa usar os 3 andares, conhecer as 3 regiões do cérebro, do instinto, da função motora do presente e na esperança da fonte superior do futuro. O idealismo, aquilo que nós idealizamos para o futuro. Que possamos então no estudo de hoje aprender finalmente que nós precisamos sim lembrar do que fizemos no passado à medida que isso é revelado para não errarmos mais, focarmos no presente para agir no bem e idealizar um futuro de elevação espiritual. É essa a tarefa do encarnado e do desencarnado também. Porque, como disse Calderaro, há desencarnados que ficam presos nesses andares também, em um andar apenas. Por essa fonte, ela pode captar do plano divino as energias restauradoras, assim construindo o futuro santificante. Então ele complementa, a terceira região, que é a região das aspirações superiores da vida. É por meio dessa região que a gente entra em contato com o divino e recebe forças para seguir. Se a gente fica só no instinto, ou no instinto e no presente, na função motora, sem acessar as regiões superiores da vida, a gente cansa. A gente fica sem fé, sem esperança no futuro. Então é essencial também acessar as funções superiores da vida no cérebro. Que possamos então, nós que estamos estudando essa obra, somar esforços para acessar as 3 regiões e fazer que a nossa vida seja uma mistura dessas 3 funções: passado, presente e idealização do futuro, através de um contato com a espiritualidade. E como nos encontramos indissoluvelmente ligados aos que se afinam conosco em obediência a indefectíveis desígnios universais, quando nos desequilibramos pelo excesso de fixação mental num dos mencionados setores, entramos em contato com as inteligências encarnadas ou desencarnadas em condições análogas às nossas. O que ele está dizendo nesse final? Que toda vez que nós nos fixamos em apenas um andar, em apenas uma função, nós entramos em conexão com espíritos que também estão acessando só essa região, só esse andar. Que possamos, portanto, acessar os 3 para que espíritos, tanto encarnados quanto desencarnados, conectem-se conosco também, porque acessam essas 3 regiões. Nós vamos passar a atrair, então, pessoas que já despertaram, pessoas que já têm consciência de que precisam analisar o passado, concentrar no presente e idealizar um futuro de conquistas espirituais. Nós vamos atrair inteligências, tanto encarnadas quanto desencarnadas, em condições parecidas, pessoas que também querem evoluir e usar essas regiões. Calderaro então pergunta, André Luiz, entendeu, André? Entendeste? André Luiz diz que sim, com uma alegria sincera, porque aprendeu a lição. Calderaro então fez aplicações magnéticas sobre o crânio do doente, porque recordem-se que nós estamos acompanhando um encarnado que está obsidiado por um desencarnado, e todo esse estudo que nós estamos fazendo aqui é o estudo em que André Luiz analisa o cérebro desses dois.
tanto do encarnado quanto do desencarnado. Então, depois de explicar essas questões das regiões, Calderaro dá um passe magnético sobre a cabeça do doente, do encarnado, envolvendo-o em fluidos benéficos, dizendo para André Luiz: temos aqui dois amigos de mente fixada na região dos instintos primários. Então, como eu falei agora há pouco, muitos vivem na Terra na primeira região, que é dos instintos, como animais. E aqui eu faço questão de frisar que André Luiz já fez na obra, Calderaro também. É como se fossem animais e não animais, porque já venceu os demais reinos e agora se encontra no reino nominal. Então nós não podemos falar que agem por serem animais. Não, são homens, são espíritos, são pertencentes ao reino animal, mas agem como se fossem animais, porque estão presos ao instinto. Presos ao instinto, o primeiro andar, que é dos instintos primários. Aqueles dois ali, tanto encarnado quanto desencarnado, estavam ligados apenas ao primeiro andar, do inconsciente, das memórias, do passado, dos instintos primários. Que isso sirva de alerta para nós, né? Para nós analisarmos que andar eu estou. Será que eu estou no instinto primário, focado apenas nos instintos? Será que eu mesclo o primeiro com o segundo andar e às vezes acesso o terceiro andar? Será que eu vivo agora, mas me preocupo muito com o passado e não penso em nada no futuro, idealizando o contato com espíritos amigos? Então que possamos fazer essa autoanálise, né? Para saber em qual andar estamos e para nos relembrar da necessidade de acessarmos os três andares, não somente o instinto, para preservar, para emocionar, mas também o presente e principalmente a idealização futura. Os dois, portanto, encarnado e desencarnado, agiam somente no instinto. Calderaro diz então: o encarnado, depois de reiteradas vibrações no campo de pensamento, em fuga da recordação e do remorso, arruinou os centros motores, desorganizando também o sistema endócrino. Então vejam, aquele exemplo prático daquele homem, daquela pessoa encarnada, em que focou somente no instinto, trouxe prejuízo ao segundo andar, que é o presente, que são os centros motores. Ele desorganizou o sistema motor e também o sistema endócrino. Por quê? Focou somente no instinto, fugindo da recordação do passado dele e do remorso, perturbando os órgãos vitais. Olha que explicação filosófica e bela. Como imaginar que essa doutrina é inventada, né? Ele traz uma explicação extremamente racional de como nós vamos usando as regiões do cérebro e isso tem aplicação imediata em nossas existências. Quem fica preso ao passado, preso aos instintos, prejudica o seu corpo no presente, que são as funções motoras, os órgãos vitais que animam o nosso corpo no presente. Por isso que é perigoso ficar no passado. Você lesa o seu corpo presente. O desencarnado, então ele falou do encarnado e agora do desencarnado, que converteu todas as energias em alimento da ideia de vingança. Ele também ficou preso ao passado. Por isso, Calderaro afirmou que os dois estão no instinto primário. Eles pegaram todo o presente deles e jogaram no passado. E aí, a gente começa a entender por que tem espíritos que desencarnam e vivem no passado. Não enxerga quem está perto dele, não vê os familiares, fica vivendo no passado, porque ele está focado apenas no subconsciente, no inconsciente dele, na memória do passado. Ele pega toda a energia e converte em um alimento de uma ideia de vingança, revivendo o passado o tempo todo.
acolhendo-se ao ódio em que se mantém foragido da razão e do altruísmo. Notem que sempre que nós nos apegamos ao passado, às funções dos instintos, nós lesamos o corpo e não acessamos as virtudes como razão, altruísmo, caridade. Por isso que o ser inferior, o apegado à matéria e aos instintos, ele não desenvolve virtudes. Porque para acessar virtudes, ele tem que sair do primeiro andar e ir lá para o terceiro andar. Ele tem que sair do instinto e ir para as funções superiores da vida, que é a oração, praticar o bem, que também mescla com o segundo andar, né? Porque a prática é o presente. Mas almejar o bem, desejar o bem, é o terceiro andar. Então, quem fica no primeiro andar, quem fica no instinto, não acessa as virtudes que estão no terceiro andar. E vai usando toda a energia vital, toda a energia que recebe ou que extrai e joga no passado, na vingança, no ódio, vinculando somente nos instintos primários. Outra seria a situação de ambos se houvessem esquecido a queda, reerguendo-se pelo trabalho construtivo e pelo entendimento fraternal. Então, olha só, de novo, 3 expressões que deixam muito claro o ensinamento. Queda está no primeiro andar. Trabalho construtivo está no segundo. Entendimento fraternal está no terceiro. Então, esses dois, encarnado e desencarnado, obsidiado e obsessor, ficaram somente no primeiro andar, que é o andar das viciações, dos instintos primários, da queda moral. Então, eles preferiram ficar somente nesse andar da queda moral, do ódio, da vingança, que é o inconsciente, que é o instinto primário, e se esqueceram do trabalho construtivo no segundo andar e do entendimento fraternal no santuário do perdão legítimo no terceiro andar. E eu espero que vocês estejam entendendo quando eu falo primeiro, segundo e terceiro andar, porque a gente trabalhou isso, né? Nos últimos estudos, que é justamente as regiões cerebrais. São justamente as regiões cerebrais em que o espírito acessa, em que o perispírito imprime no corpo físico, a depender do avanço de cada um. Então ficou muito claro agora, com essa explicação de Calderaro, por que aqueles dois ficaram presos no primeiro andar, no andar dos instintos. Porque eles ficaram focando no passado, no ódio, na vingança, e não trabalharam, que é o presente, segundo andar, trabalho construtivo, e muito menos acessaram as regiões de elevação espiritual, que é o terceiro andar, a terceira região cerebral. André Luiz diz então que Calderaro tinha brilho nos olhos, um novo brilho. E disse: segundo verificamos, Jesus Cristo tinha sobradas razões recomendando-nos o amor aos inimigos e a oração pelos que nos perseguem e caluniam. Vejam que o conselho de Jesus foi justamente a aquisição de virtudes e o trabalho construtivo para acessar também as regiões superiores da vida, perdoando, orando e desejando bem para quem nos deseja mal. Não é isto mera virtude, senão princípio científico de libertação do ser. Para nós nos libertarmos desse passado de ódio e de vingança, que está lá no instinto primário, que está lá no primeiro andar, nós precisamos acessar o terceiro andar, que é o da virtude, para nos libertarmos, para progredirmos, para ampliarmos espiritualmente a nossa alma. Conselho de Jesus, quando ele fala: perdoe 70 vezes 7, faça ao outro o que você deseja que faça a ti, ele está nos estimulando a acessarmos o terceiro andar, sairmos do primeiro, do instinto, do ódio, da vingança. No pensamento residem as causas. Por isso a mente é tão poderosa.
Nós vimos no estudo de hoje que Calderaro deu uma informação científica. A mente no desencarnado é mais potente em relação ao perispírito. O pensamento, portanto, define as causas. Época virá em que o amor, a fraternidade e a compreensão, definindo estados do espírito, serão tão importantes para a mente encarnada quanto o pão, a água, o remédio. Um dia nós vamos entender que amar, que respeitar o próximo, que tratar como irmão e compreender o próximo vão ser necessidades da mesma forma que nós temos necessidade de comer, beber e tomar medicamentos quando estamos doentes. Um dia, os indivíduos entenderão isso. Muitos já estão entendendo. Muitos já estão buscando essa espiritualidade, buscando praticar os ensinamentos de Jesus, porque Jesus ensinou isso, fraternidade, compreensão, amor. Há quanto tempo Jesus já ensinou isso? A gente está começando. Muitos já conseguiram e conseguem porque tomaram a decisão e nós vamos chegando pouco a pouco a essa realidade. Um dia, toda a sociedade vai se preocupar com o próximo. Parece ilusão, né? Parece uma ideia que nunca chega, mas um dia vai chegar. A fraternidade real vai ser praticada no planeta, nas sociedades. Haverá fraternidade real entre os povos, entre as nações. Um dia. É questão de tempo, diz Calderaro. Lícito é esperar sempre o bem com o otimismo divino. E aí está a função, né, do espírita, do cristão. Esperar com otimismo divino. Quantos cristãos são pessimistas? Falam que não tem mais como, não tem mais jeito, vai ter terceira guerra mundial, o mundo vai acabar. O Brasil não é pátria do evangelho coisa nenhuma? Não é coração do mundo? Quantos pensam assim? Se esquecendo do conselho de Jesus, do conselho até de Calderaro nessa obra, espera o bem sempre, com otimismo divino. É aquela certeza de que todas as nações estão entregues ao Cristo, todo o planeta está entregue ao Cristo. E que se nós estamos espiando no Brasil, por exemplo, é porque no passado plantamos, certamente vindo da Europa ou de outras nações desenvolvidas, em que nós não aproveitamos a oportunidade e fomos corruptos, enganamos os outros, né? Preocupamos-nos apenas com a matéria e agora renascemos num país em que há uma desordem política social. Porque nós não aproveitamos no passado. Então, o Espiritismo explica. Não adianta agora se revoltar achando que merecia lugar melhor. Porque nós somos atraídos. É lei. Nós renascemos onde a gente precisa saldar a dívida do passado e adquirir virtudes. Então tenhamos essa esperança no futuro com otimismo. Basta cada um ir acessando os andares, acessando as regiões cerebrais responsáveis pela aquisição de virtude, prática do bem e aprendizado com o passado. Pouco a pouco a gente vai conquistando essa elevação. Prossegue Calderaro. A mente humana, de maneira geral, ascende para o conhecimento superior, apesar de por vezes parecer o contrário. Ainda na ideia de otimismo, ainda na ideia de esperança, Calderaro está nos dizendo: o humano, o ser humano, a mente humana, por mais que pareça que não está progredindo, ela busca sempre o conhecimento superior. Por mais que a gente veja o mal fazendo barulho, muita gente fazendo mal, ou então desequilibrada, né? Muita gente desequilibrada, a grande maioria procura o conhecimento superior. Procura se melhorar como ser humano. André Luiz diz então que Calderaro permaneceu longos minutos em vigorosas irradiações magnéticas, porque ele estava aplicando um passe
naquele homem encarnado, envolvendo a cabeça e a espinha dorsal do enfermo, que se afiguraram para André Luiz fortemente repousantes. Calderaro estava tranquilizando aquele homem, porque em breve o doente, antes torturado, se abandonava a sono tranquilo, como se sorvera suavíssimo anestésico. Então, basicamente, Calderaro aplicou um anestésico mesmo, de forma magnética, para fazer o homem dormir, repousar. Dentro em pouco, encontrava-se em nosso círculo, então ele foi desdobrado pelo sono, não é? Ele adormeceu no plano físico e o seu espírito desdobrou-se e encontrou-se com André Luiz no plano espiritual. Temporariamente afastado do veículo denso, do corpo físico, tomado de pavor perante o verdugo implacável. Então ele foi para o lado espiritual e viu o seu obsessor. Viu o espírito que o perseguia, porque ele saiu do corpo pelo desdobramento pelo sono e se encontrou com esse obsessor, ficando apavorado. O obsessor, por sua vez, o espírito desencarnado, estava sentado, impassível, num dos ângulos do leito. Ele estava sentado na cama daquele encarnado obsidiado. André Luiz diz então: verifiquei que o enfermo não nos notava a presença, qual acontecia com o algoz em muda expectativa. E aqui vale o comentário para a gente já chegar no final do estudo de hoje. Nós vimos Calderaro dizer que tanto o encarnado quanto o desencarnado estavam presos no primeiro andar. Estavam presos nessa visão de ódio e vingança dos instintos primários. Eles se esqueceram do presente e da esperança no futuro nas regiões superiores do cérebro, da vida. Então, ele não enxergava nem o encarnado, nem o desencarnado, eles não enxergavam André Luiz nem Calderaro. Porque eles estão presos. De novo a ideia do espírito que se aprisiona no passado. Isso é uma realidade. A gente vê nos filmes, a gente vê nas obras espíritas. E muitas vezes não entende. A pessoa, o espírito, fica preso ao passado? Fica. Fica vivendo naquela época. Fica vendo os costumes, a forma das casas, o conteúdo, o interior das casas no passado. As roupas, tudo do passado. Porque ele está no primeiro andar, no inconsciente, no primarismo, nos instintos. Então fica assim preso ao passado. Aqueles dois estavam, portanto, desvinculados, não conseguiam enxergar André Luiz nem Calderaro. Então, feitas essas observações, nós encerramos mais um estudo dessa obra, revisando aqui os ensinamentos muito valiosos de Calderaro, que demonstrou, mais uma vez, a importância de acessarmos todas as regiões cerebrais responsáveis pela aquisição de experiências e virtudes, ou seja, as memórias do passado, os instintos de conservação, o presente com o trabalho renovador e as funções superiores da vida na terceira região do cérebro, em que nós chamamos de terceiro andar, para a aquisição de virtudes. Que possamos, portanto, acessar essas três regiões para uma evolução espiritual, para não nos mantermos presos no passado, como essas duas figuras que estamos estudando na obra, tanto encarnado quanto desencarnado, presos ao passado, presos no primeiro andar, nos instintos primários e, por isso, sem se mover, sem trabalhar, sem adquirir virtudes e muito menos acessar o contato com a espiritualidade superior e com Deus, que é por meio da oração, que é por meio da renúncia, do sacrifício, em que o terceiro andar, as funções superiores da vida proporcionarão. Que possamos então mais uma vez encerrar o estudo, fazendo votos para todos que estão em nossos pensamentos, para que recebam essa vibração, para que recebam esse envolvimento e possam também refletir sobre as necessidades do espírito, para que não deixemos que as lições aqui aprendidas sejam desperdiçadas. Pedimos então que a espiritualidade amiga possa abençoar a cada um que nos escuta, a cada um que busca
conhecer a espiritualidade, a sua própria espiritualidade, bem como acessar as regiões superiores da vida para entrar em contato com os amigos espirituais, com os mentores, com o próprio Cristo Jesus e com Deus, nosso Criador. Que possamos finalmente despertar para o bem, não se preocupando com o passado de erros, porque fizeram parte do que somos hoje, e o que realmente importa é a vontade atual de vencer, de prosperar moralmente, de adquirir virtudes, de perdoar, amar, compreender e ser verdadeiramente fraternos no trato com os nossos irmãos. Graças damos a Ti, Senhor, hoje e sempre, e pedimos que esse amor possa nos envolver e nos abençoar, nos livrando de todo mal e nos auxiliando nessa caminhada, nessa trajetória de evolução a que todos estamos sujeitos. Que a nossa casa, o nosso lar, possa ser envolvido também com vibrações de paz e de harmonia, e que os nossos familiares recebam essas energias nesse momento de paz, de tranquilidade, de amor, de fraternidade, cultivando uma convivência diária pacificada e envolvida com os sentimentos nobres que Jesus nos ensinou. Muito obrigado mais uma vez, mestre amigo, e como sempre, rogamos a Maria Santíssima que envolva toda a terra com seu manto sagrado e possa libertar aqueles que ainda dormem no erro, que ainda se afundam na criminalidade e no vício, dando nova oportunidade antes que seja tarde, quando serão expulsos mais uma vez para um planeta recém-saído do primitivismo. Estejamos, portanto, sintonizados com essa esfera superior para que tenhamos essa nova chance, praticando todo o bem possível, perdoando todas as ofensas e buscando ser um exemplo das lições de Jesus para aqueles que nos rodeiam. Graças damos a Ti, Senhor, hoje e sempre, que o Senhor nos auxilie a nos libertarmos dos vícios, dos erros e das nossas quedas morais. Que assim seja, graças a Deus, e até o próximo estudo.